Olá, boa noite. Veja agora o que é notícia no Parlamento de Minas. Esporte terá mais recursos de incentivo fiscal em Minas. Governador veta garantia de execução de emendas populares ao orçamento. A audiência tem denúncias de violência política e de assédio nas forças de segurança. Fique com a gente, o Jornal da Assembleia já está no ar. O plenário da Assembleia aprovou o projeto que triplica o percentual da receita de ICMS destinado ao esporte e a proposta que garante a policiais, gestantes e lactantes intervalos de 3 em 3 horas para a coleta de leite materno, além de marcação de férias na sequência da licença maternidade. A repórter Fernanda Moura acompanhou e traz os detalhes. Com o apoio das galerias do plenário, que recebeu muitos atletas, foi aprovado de forma definitiva o projeto de lei que altera os limites do ICMS destinados ao investimento na área esportiva, especialmente em relação ao teto de captação de recursos. Segundo a proposta, ele deverá ser triplicado e o percentual de renúncia chegar a 0,15%. Em Minas, hoje, esse percentual é de 0,05% da receita anual do ICMS. Nós triplicamos essa possibilidade de arrecadação. Então, ano que vem, ao invés de 27 milhões, teremos 81 milhões disponível para patrocínios pelas empresas. Então, hoje, está aberto para todo mundo, os 853 municípios, isso qualquer órgão pode fazer um projeto esportivo, buscar o patrocínio frente a uma empresa e essa empresa terá 100% do ICMS que ela deveria pagar para o Estado, ela pode patrocinar o projeto. Também de forma definitiva, o plenário aprovou o projeto de lei com novos direitos para servidoras gestantes e lactantes, civis ou militares. A proposta permite que elas possam usar integralmente as férias anuais, tão logo termine a licença maternidade, e de realizar intervalos de 30 minutos a cada 3 horas trabalhadas para a coleta do leite materno. E ainda a proposta que estabelece igrejas e templos de qualquer culto como atividades essenciais em períodos de calamidade pública no estado, proibindo o fechamento total desses locais, com observância das normas estabelecidas pelas autoridades competentes. Em primeiro turno, foi aprovada a proposta sobre a chamada transação resolutiva. Ela diz respeito a débitos que tenham sido incluídos na dívida ativa, que permaneceram sem pagamento e passaram a ser discutidos na Justiça. A transação poderá contemplar, entre outros mecanismos, a concessão de descontos nas multas, juros e o oferecimento de prazos e formas de pagamento especiais, como parcelamento. O Estado deverá fazer uma estimativa do que vai deixar de receber nas renegociações e incluir essa informação na lei orçamentária estadual. Em turno único também foi aprovado o projeto que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento do Estado até o limite de R$ 71.200.000 para a Procuradoria-Geral de Justiça, o Fundo Especial do Ministério Público e o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. O dinheiro deverá ser usado com despesas correntes, de pessoal, encargos sociais, além de investimentos. Em primeiro turno, passou a proposta que acrescenta à Lei sobre Política Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência a garantia a quem não tenha condições financeiras do direito à gratuidade no pedido de emissão da carteira de identidade diferenciada. E a que altera a legislação que garante o acesso de mulheres em situação de vulnerabilidade social a absorventes higiênicos no Estado. Segundo a proposta, os absorventes serão oferecidos prioritariamente para pessoas em risco social e o Estado deverá promover campanhas de divulgação sobre a garantia de acesso aos absorventes. Além de distribuir nos postos de saúde, a gente vai poder, inclusive, nas cestas básicas das famílias mais pobres, a gente vai poder adicionar esse item higiênico importante para as meninas, enfim. E isso é uma grande vitória para todos nós, né? Garantir essa dignidade também. Também foi aprovado o projeto que autoriza o Poder Executivo a contratar psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais para garantir o atendimento às vítimas de depressão e tendências suicidas. A Secretaria de Estado de Saúde deverá definir o quantitativo de profissionais a serem contratados de acordo com as unidades de saúde aptas a realizarem os atendimentos.
E ainda o projeto que estabelece princípios da política de produção social de moradia por autogestão. Ela deve ser regida pelo direito social à moradia digna, inclusão socioeconômica, sustentabilidade ambiental, entre outros, e visa estimular o associativismo, o cooperativismo e financiar a produção social de moradia. A exploração de mercado, ela é que é a especulação e que gera o lucro. Então nós estamos numa luta anticapitalista, mas que transforma aquilo que seria lucro para as empresas em tamanho e conforto da moradia. Isso é autogestão. Foram considerados de relevante interesse cultural do Estado o Grupo Folclórico Aruanda, o Café Palhares, na capital, a festa de Nossa Senhora do Rosário, no município de Luz, na região centro-oeste, e a Feira de Artesanato de Santana do Araçuaí, localizada em Ponto dos Volantes, no Vale do Jequitinhonha. E à tarde, na reunião ordinária de plenário, foram recebidos 3 vetos do governador. Para falar sobre esse assunto, está comigo meu colega jornalista Heitor Peixoto. Boa noite, Heitor, e seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Cláudia. Boa noite a você, boa noite a todos. Heitor, vamos começar então falando sobre o conteúdo desses vetos, né? Pois é, Cláudia, são 3 vetos sobre assuntos distintos apresentados pelo governador. Explicando bem rapidamente, resumindo para o nosso telespectador, veto é aquele instrumento que o governador tem para demonstrar ali uma contrariedade, na verdade, uma discordância com alguma proposição aprovada aqui pela Assembleia. A gente tem uma tela para mostrar esses vetos, Cláudia. O primeiro deles, vamos lá. É um veto total a um projeto aprovado pela Assembleia em julho, diz respeito à segurança de passageiros no transporte individual, transporte por aplicativos. É uma iniciativa do deputado Tiago Cota, do PDT, Cláudia, que cria um protocolo de ações para motoristas de aplicativos em emergências envolvendo passageiros. São procedimentos que os motoristas devem adotar quando o passageiro ele passar mal, ele apresentar sintomas aí de embriaguez, ficar inconsciente, enfim, ocorrências desse tipo durante as viagens. Esse projeto, Cláudia, ele surgiu depois de um crime ocorrido na região noroeste aqui de Belo Horizonte, em julho do ano passado. As pessoas talvez devam se lembrar quando, numa madrugada, um motorista por aplicativo, ele deixou uma passageira abandonada ali ao final de uma corrida. Ela estava inconsciente e acabou sendo vítima de um estupro. Foi um caso de bastante repercussão em todo o país. Sim. Essa lei aprovada pela Assembleia, ela contém uma série de providências que devem ser observadas pelos motoristas e também pelas empresas de aplicativos. O governador Zema vetou o projeto inteiro e, ao justificar, ele enviou trechos de julgamentos do Supremo Tribunal Federal para sustentar o argumento de que tais medidas que foram votadas aqui na Assembleia, elas caberiam ao Congresso Nacional, ou seja, a votação ali das casas do Congresso, Senado e Câmara. No segundo veto, Cláudia, a gente vai voltar aqui para a nossa tela, temos aí, o segundo veto diz respeito à participação de municípios na gestão de aterros sanitários. A Assembleia aprovou uma lei de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Ela trata de compensação de multas ambientais. Esse é o ponto principal da lei. Só que o governador vetou um outro tema ambiental dentro dessa mesma lei. O dispositivo ele proíbe que municípios licenciem e fiscalizem a destinação de resíduos para aterros sanitários. Esse ponto tinha sido incluído no segundo turno, num novo texto apresentado pela Comissão de Meio Ambiente. Segundo o governador, a legislação federal também, de novo, referência à legislação federal, já existente nesse caso, ela permite que os municípios façam esse tipo de licenciamento. E por fim, também na nossa tela aqui, Cláudia, a gente tem aí o terceiro veto que foi recebido hoje, um veto parcial do governador sobre a lei de diretrizes orçamentárias, que é aquela preparação para o orçamento que chega agora no segundo semestre. Os 2 pontos vetados dizem respeito a emendas ao orçamento. Olha só, um desses pontos trata da garantia de pagamento das emendas de autoria da Comissão de Participação Popular da Assembleia, que são construídas numa ampla articulação da Assembleia com a sociedade. O governador justifica que apenas as emendas, as parlamentares individuais, de blocos ou de bancadas, que podem ser impositivas, isso está, de fato, na Constituição do Estado. O outro ponto proposto aqui pelos deputados nessa lei é que as emendas parlamentares não sejam afetadas quando elas deixarem de observar limites definidos em regulamentos do governo. Hoje, quando a emenda não observa algum desses limites de alguma política pública, ela deixa de ser impositiva por um impedimento de ordem técnica. E aí os deputados propõem derrubar esse entendimento, mas o governador argumenta que o Poder Executivo tem o dever de se orientar por critérios técnicos e, portanto, ele defende que sim, esse argumento, na verdade, esse impedimento deve continuar prevalecendo aí na legislação. Agora, Heitor, é sempre bom a gente reforçar, sobre a tramitação, como é que funciona a tramitação, a gente explicar
isso novamente aqui. Pois é, Cláudia, a gente tem aqui uma série de passos que são adotados pela Assembleia quando chega um veto. Primeiro deles, formam-se comissões especiais. Uma comissão para cada veto que chegou. Na comissão, a gente tem aqui, exatamente. Na tela aqui a gente tem uma outra arte para mostrar a tramitação então do projeto. Eu estava falando lá, comissão especial, uma para cada veto. Bom, na comissão, um relator lá definido na comissão, ele emite um parecer concordando ou não com esses argumentos do governador. O parecer, Cláudia, ele é votado pela comissão e orienta a votação do plenário. Orienta, não define. A gente já viu pareceres dando um caminho e o plenário dizendo o outro, que a palavra final é do plenário. Isso em turno único. O plenário pode, inclusive, discordar do governador e manter o que foi votado originalmente pela Assembleia. Mas, para isso, aí entra outra informação que está na tela. Para que a Assembleia discorde dos argumentos do governador, é preciso derrubar o veto. E para derrubar o veto são necessários 39 deputados votando não, ou seja, votando contra o veto do governador. E aí sim prevalece o que a Assembleia votou. E para fechar a tela, a gente viu ali, Cláudio, o prazo de 30 dias. É o prazo que o plenário tem para fazer essa definição, para analisar em definitivo esse veto. Porque se isso não acontecer, a pauta do plenário é trancada e nenhuma matéria mais pode ser apreciada até a votação do veto. Então, todo o caminho aí de tramitação dos vetos, vamos ver aí nas próximas semanas como eles evoluem. Tem outros vetos, inclusive, na casa, vamos ver como eles evoluem aqui nas discussões entre os deputados. Ok, Heitor, obrigada pela sua participação. A gente fica por aqui hoje. Amanhã, se tiver notícia, você traz para a gente aí. Estaremos aí. Muito obrigada, Heitor. Obrigado. Um projeto de lei pretende impedir que apenas um policial participe de operações com risco de confronto. O texto foi analisado em segundo turno pela Comissão de Segurança Pública. O plenário pode votar em primeiro turno o projeto que altera a lei que estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual de segurança pública. A ideia é proibir o policiamento ostensivo feito por apenas um militar. O deputado Caporeso, autor da proposta, citou tragédias em que policiais sozinhos ficam em desvantagem ao lidar com criminosos, especialmente os que agem em grupo. O texto teve o aval da Comissão de Segurança Pública. Não tem como o policial trabalhar sozinho, não tem como o policial fazer milagre, levando pancada da justiça, levando pancada da imprensa e pior, não tendo o mínimo de proteção dentro da sua própria corporação, por parte das pessoas que estão no alto comando da Polícia Militar. O relato de 14 suicídios de mulheres das Forças de Segurança de Minas Gerais chamou a atenção do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Nesta quarta-feira, 2 conselheiras participaram de audiência na Assembleia para ouvir denúncias de assédio no trabalho e de violência política de gênero. A vereadora Karine Rosa foi cobrar informações da Secretaria de Saúde do Cerro quanto à morte de uma criança quilombola que, segundo a família, foi vítima de negligência. Karine acabou algemada e presa por policiais militares no centro da cidade. A gente chega ao fim do mandato tão cansada das lutas, das violências, né, das violações de direitos, né, que até nós parlamentares passamos, que precisamos parar um pouco. Então eu não me recandidato, preservando a minha saúde, acima de tudo, física, mental, mas na certeza que virão outras mulheres fortes, né, que possam representar e lutar por direitos. Karine Rosa foi uma das mulheres que participaram de uma oitiva na Assembleia, promovida pelas Comissões de Direitos Humanos e de Defesa dos Direitos da Mulher. Representantes do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que tem sede em Brasília, vieram a Belo Horizonte para apurar uma série de denúncias feitas por mulheres mineiras, vereadoras vítimas de violência política e policiais assediadas no trabalho. As primeiras denúncias que chegaram ao Conselho Nacional de Direitos Humanos partiram de policiais penais de Ribeirão das Neves. Elas reclamavam de assédio moral no local de trabalho. Após investigar essas e outras denúncias, o Conselho Nacional de Direitos Humanos apurou a ocorrência de 14 suicídios de mulheres nas Forças de Segurança de Minas Gerais, motivados por assédio. Na reunião, as conselheiras demonstraram indignação com o que vem ocorrendo em Minas Gerais. Não é normal o assédio moral e o assédio sexual no ambiente de trabalho, principalmente dentro das forças de segurança. Isso se chama omissão.
Isso é conluio de muitas autoridades que são coniventes e que se autoprotegem. O relato que mais de 14 policiais civis vieram a cometer suicídio em decorrência do ambiente violento em que trabalhavam, em decorrência da violência moral e da violência sexual, isso deve nos indignar, deve nos inquietar. O pai da escrivã da Polícia Civil, Rafaela Drummond, que se matou ano passado depois de relatar episódios de assédio moral e sexual, também participou da reunião e disse que o caso da filha ficou impune. A minha filha, quando entrou na Polícia Civil de Minas Gerais, entrou com a autoestima elevadíssima, com a determinação, mentalmente perfeita. O sentimento é de muita tristeza, muita revolta, ver que não houve justiça. Para as deputadas, Minas Gerais precisa adotar um posicionamento firme contra o assédio no serviço público. É muito grave, precisa de intervenção nacional, por isso os vários órgãos estão nessa audiência, nós estamos falando de justiça, nós estamos falando de Ministério Público, Defensoria, mas também os órgãos do Estado para buscar responsabilização e ações concretas para reduzir, para que esse número não ocorra novamente. A violência política de gênero, que desencoraja mulheres, como a vereadora do Cerro, a seguir a carreira no Legislativo, é outro fato a ser combatido no Estado. Hoje mesmo, eu já atendi 5 candidatas a vereadoras que estão em municípios do interior que não receberam sequer santinho dos seus partidos para disputar a eleição. Ou seja, olha o pé de desigualdade, olha a violência, porque os colegas homens delas que estão na chapa receberam não só santinho, como citru, como adesivo, como pessoas contratadas para trabalhar. Então, isso mostra o quanto as mulheres vão sendo violentadas nesse processo, quando se coloca à disposição da política, desde o seu início. Segundo as conselheiras, as denúncias que foram recebidas na reunião serão encaminhadas ao Ministério da Justiça. O nível mínimo para o Lago de Furnas vai ser assunto de uma audiência da Comissão de Minas e Energia. Variações do nível da água por fatores climáticos e de gestão estão colocando em risco as atividades no local. Confira assuntos que avançaram nas comissões nesta quarta-feira. A situação do Lago de Furnas deve ser debatida pela Comissão de Minas e Energia. O objetivo é tratar da cota 762, um nível mínimo da quantidade de água para garantir atividades que dependem do lago, como abastecimento, irrigação, geração de energia e turismo. Variações do nível da água por fatores climáticos e de gestão estariam afetando negativamente a economia e a qualidade de vida na região. A audiência pública, pedida pela deputada Amanda Teixeira Dias, ainda não tem data marcada. Passou pela Comissão de Saúde em primeiro turno o projeto de lei que cria diretrizes para o combate a doenças como dengue, zika e chikungunya no estado. A proposta do deputado Lucas Lasmar tem o objetivo de prevenir e controlar essas arboviroses. De acordo com o texto, o planejamento antecipado pode ajudar no enfrentamento ao vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti nos períodos de epidemia. Patrimônio imaterial do Brasil, a acarajé é mais que uma comida. É uma tradição e um símbolo de resistência dos escravizados no país. O acarajé foi o personagem principal de uma audiência pública da Comissão de Cultura. Um bolinho de feijão frito no azeite de dendê, com vatapá, caruru, camarão, tomate e tá pronto o acarajé. A palavra vem do iorubá e significa comer uma bola de fogo. Essa iguaria chegou ao Brasil com os negros escravizados. Ficou muito associada à Bahia, mas caiu no gosto dos brasileiros. Em Belo Horizonte, existem alguns restaurantes especializados em acarajé, que também pode ser encontrado todos os domingos na tradicional Feira de Artesanato da Avenida Afonso Pena. A história cultural desse bolinho foi debatida pela Comissão de Cultura. A deputada Macaé Evaristo, que pediu a audiência pública, afirma que ele pode ajudar a compreender a importância da culinária de raízes africanas na culinária brasileira. Esse é um alimento, que faz parte não só da tradição religiosa, mas também é um elemento de sobrevivência dessa população, feito por muitas mulheres que, por meio do acarajé, sustentaram suas famílias. Na luta pela abolição, mulheres compraram a alforria de muitas pessoas por meio do comércio do acarajé e muitas vezes isso vai sendo descaracterizado. A parlamentar entregou ainda diplomas com votos de congratulações da Assembleia para os convidados da reunião pela valorização e preservação da cultura de matriz africana em Minas.
2 audiências públicas serão realizadas na Assembleia nesta quinta-feira. Vamos conferir a programação aqui na tela. A Comissão de Meio Ambiente se reúne às 10 horas da manhã no auditório José Alencar para debater a reparação de crimes ambientais nas bacias dos rios Doce e Paraopeba. Entre os convidados para essa discussão estão representantes de órgãos federais e pessoas atingidas pelo rompimento de barragens em Mariana e Brumadinho. A reunião também é para marcar o Dia da Amazônia, comemorado em 5 de setembro. A outra audiência da Comissão do Trabalho, também no auditório José Alencar, às 2 horas da tarde. O tema é a proteção a crianças e adolescentes órfãos. Serão discutidas ações do poder público e medidas para dar visibilidade e garantir os direitos das famílias que convivem com a situação. Além do trabalho das comissões, amanhã também está programada mais uma edição da Feira de Agricultura Familiar da Emater, no Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira. Serão vários estandes com produtos como queijos, doces, cafés e temperos. O funcionamento é das 9 horas da manhã às 4 da tarde. Se você quiser participar das reuniões ou visitar a feira, o endereço da Assembleia é Rua Rodrigues Caldas, número 30, bairro Santo Agostinho. Você será sempre muito bem-vindo. O Jornal da Assembleia fica por aqui. Nós voltamos nesta quinta-feira com mais uma edição inédita. Outras notícias sobre o que ocorre no Parlamento e também sobre os conteúdos da TV Assembleia, você confere no nosso portal, almg.gov.br. Siga a gente no Instagram e interaja com a gente por lá. Tchau e uma boa noite para você.